Fala, galerinha do Matematicano, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, trazemos o quinto e último vídeo dessa saga sobre correlação aqui no canal. Hoje, eu trouxe para resolver com vocês um exercício já resolvido para a gente aprender e finalizar esse fechamento da correlação. Bora lá comigo resolver? Então, pessoal, sejam bem-vindos. E aqui eu trouxe uma questão de correlação para a gente entender mais ou menos como é que funciona a correlação e entender também na representação como é que a gente monta a nossa tabela aqui exposta e, além disso, montar o nosso coeficiente de relação. Eu trouxe aqui para vocês a fórmula e uma tabela para a gente preencher e explicar também como é que a gente vai achar a correlação e saber se ela é positiva ou negativa. Vocês acompanharam nos vídeos anteriores como é que a gente estuda a teoria da correlação e agora a gente vai ver a correlação na prática. Vamos lá? Primeiro, eu trouxe a tabela aqui representada para vocês. E antes de tudo, a gente vai começar montando essa nossa tabela para depois passar para cá, para o coeficiente de relação. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. A tabela sempre vai trazer os valores de x e os valores de y. Ela sempre vai trazer, em todas as questões, ela vai trazer esses valores, as colunas x e as colunas de y. Então, a gente vai ter que montar as outras três colunas da tabela, x ao quadrado, y ao quadrado e xy. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem aqui x representado na nossa tabela e y. Para achar x ao quadrado, a gente vai pegar todos os valores de x e elevá-los ao quadrado, simplesmente. Vamos aqui representar para vocês. Primeiro, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado vai ficar 1. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado fica 16. E menos 1 ao quadrado vai ficar 1 positivo. Bom, a gente já achou a nossa coluna de x2. E agora, a gente vai achar a nossa coluna de y. Vamos fazer o mesmo esquema. Pegar todos os valores representados em y e elevá-los ao quadrado para achar essa terceira coluna aqui, ó. Primeiro, 1 ao quadrado é igual a 1. Preenche aqui. Menos 1 ao quadrado é igual a 1 positivo. Aqui é negativo. Quando a gente eleva ao quadrado, ele vai ficar positivo. Menos 5 ao quadrado fica 25 positivo. E 5 ao quadrado fica 25 também. Agora que a gente já achou os valores da coluna de x ao quadrado e de y ao quadrado, a gente vai achar os valores da coluna de xy. Para fazer isso, é simples. Eu vou pegar os valores de x e multiplicá-los pelos valores de y. A gente vai multiplicar primeiro. 1 vezes 1 dá 1. Preencho aqui. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 4 vezes menos 5 dá menos 20. E menos 1 vezes menos 1 vezes 5 é igual a menos 5. Agora que a gente já achou os valores daqui, a gente vai achar o total de cada uma das colunas, que é essa coluna que eu deixei aqui em branco. Ou seja, a gente vai fazer o somatório, somar todos os valores de x e achar o resultado, somar todos os valores de y e achar o resultado, e somar todos os valores de x ao quadrado, y ao quadrado e xy e achar o resultado. Primeiro, somando aqui. Vamos lá. 1 mais 2, 3, com 4, 7, menos 1 é igual a 6. Eu preencho aqui. Y, agora. 1 menos 1, anula aqui, menos 5 e 5 também vai se anular. Então, é 0. O somatório daqui de y é 0. De x ao quadrado, esse resultado aqui vai dar 22, se a gente somar. Y ao quadrado, 25 com 25, 50, mais 2, 52. E de xy, a gente vai somar todos esses valores, que vai dar menos 26. Esse é o total de cada uma das colunas. Bom, gente, agora que a gente já encontrou todos os pontos da nossa tabela, já preencheu aqui todas as colunas que estavam em branco, a gente vai passar para o lado de cá
e vai observar a nossa equação relacionada ao coeficiente de correlação. A gente tem aqui ela expressa, e nada mais, nada menos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os valores daqui e vai substituí-los na nossa equação. Veja, é bem simples, vou fazer para vocês. Primeiro, a gente vai repetir aqui o coeficiente de relação de x relacionado a y é igual a n. Ah, mas aí você se pergunta, o que é esse n? Bom, n nada mais, nada menos é que a quantidade de dados que a gente tem na nossa tabela, ou seja, a quantidade de pontos. Nessa tabela aqui que eu trouxe para vocês, a gente tem 4 pontos, 4 dados. 1, 2, 3, 4. Então, n vai ser igual a 4. Você ainda não entendeu? O n representa o número de pares ordenados que a gente tem. Basicamente isso. Então, a gente vai fazer a substituição. A gente sabe que n é igual a 4, então vamos substituir aqui. n, ou seja, 4 vezes. Aqui, a gente está pedindo a somatória da coluna x, y. A somatória da coluna x, y, a gente viu que é menos 26. Então, é 4 vezes menos 26, menos, aqui o menos. Agora, a gente quer o somatório da coluna x vezes o somatório da coluna y. O somatório da coluna x, a gente pode observar que é 6. Então, é menos 6 vezes o somatório da coluna y é 0. Isso aqui tudo dividido pela raiz de n, que é 4, vezes o somatório da coluna x2, que a gente viu aqui, que é 22. Então, eu vou repeti-lo. 22 menos, tá aqui o menos. Aqui é o somatório da coluna x, que é 6. Então, a gente coloca 6 ao quadrado, porque aqui é o quadrado. Vezes, aqui é a raiz de n novamente, que é 4, vezes o somatório da coluna de y ao quadrado, que a gente viu que é 52. Então, vou repeti-lo aqui, 52, menos o somatório da coluna de y ao quadrado, que é 0 ao quadrado. Se você colocar esse resultado na sua calculadora aí e tirar, você vai obter que o coeficiente de correlação de R de x relacionado a y é igual a menos 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma correlação perfeita, mas no caso ela é negativa, o que quer dizer que existe uma reta passando por todos os pontos. Então, a gente vai ter uma reta passando por aqui, uma reta passando por aqui, por aqui e por aqui. Então, a nossa correlação deu um valor menos 1, ou seja, negativo, porém é uma correlação perfeita, que vai indicar uma reta passando por todos os pontos do meu gráfico. Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui essa playlist de aulas a respeito de correlação aqui no canal. Esperamos que, ao longo dessas 5 aulas, vocês possam ter tirado suas dúvidas e aprendido um pouquinho mais sobre correlação e sobre o seu estudo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ouça o nosso podcast em todas as plataformas digitais. O link do Spotify está aqui na caixinha de descrição. Obrigado, até uma próxima!